Falando agora de como o homem Zeus se relaciona com os seus filhos, a primeira coisa que eu destaco é: o homem Zeus, ele não quer ter somente filhos, ele quer uma dinastia, tá? Então, o objetivo do homem Zeus é construir algo grandioso, tá? Então, por exemplo, se ele for um médico, ele quer construir algo grandioso, ter um legado e vai desejar que seus filhos, pelo menos um dos seus filhos, leve esse legado adiante, tá? Ele vai querer dinastias, então que o filho não só leve esse legado adiante, mas amplie ele e construa algo maior. E para isso, o homem Zeus, ele vai proteger os seus filhos, tá? Vai influenciar eles ao máximo para que eles sigam a carreira do seu pai, tá? Então, por exemplo, vamos imaginar aí um médico de sucesso, um oftalmologista, por exemplo. Se ele for muito famoso, ele vai querer que o seu filho siga o seu legado, seja também médico, seja também oftalmologista, leve o nome dele adiante, o nome da família, tá? E seja um representante desse poder, né? De tudo que o seu pai conquistou. Então, o filho para o homem Zeus não é somente um filho, ele quer alguém que leve o legado dele adiante. Uma outra característica é que, da mesma forma que ocorre com a esposa, tá? Vai ocorrer também com os filhos. Ou seja, o homem Zeus, ao se relacionar com seus filhos, ele vai ser emocionalmente distante. Mas mesmo assim ele vai saber sustentar a sua autoridade. Então, como a gente já sabe, o homem Zeus ele não sabe lidar bem com os sentimentos, ele não sabe expressar os seus sentimentos, não vai saber lidar com o sentimento dos seus filhos, tá? Ele vai comprar os filhos deles com brinquedos, celulares, com posse, vai demonstrar poder para o filho dele, mas ele não vai saber lidar com os sentimentos do filho dele. Mas, mesmo assim, não sabendo lidar com os sentimentos, e muitas vezes estando distante dos filhos, estando ausente, porque o objetivo do homem Zeus tem a ver com o trabalho, com conquistar mais poder, mais dinheiro, subir profissionalmente na sua carreira. Então ele vai ter que abrir mão, tá? Então geralmente é aquele pai que nunca está presente em alguma apresentação da escola das crianças, do seu filho, tá? Eu particularmente já vi crianças assim, que dizem, meu pai nunca vem, meu pai está sempre trabalhando. Mas mesmo ele estando ausente, os seus filhos percebem que ele é uma autoridade. Tá? Então, se ele deu uma ordem, o filho vai cumprir. Certo? E um fato interessante é que alguns filhos veem esse pai como um modelo a ser seguido, né? Isso é bem representativo de um outro arquétipo que a gente vai ver um pouco mais à frente. Quando chegar lá eu vou retomar essa parte. Para alguns filhos, eles veem o pai como modelo e vão fazer de tudo para ter a aprovação desse pai. Tá? E que se eles não tiverem essa aprovação do pai, para eles vai ser desesperador, devastador, né? Eles vão ficar muito angustiados. Um exemplo disso é o que me vem aqui à mente no filme O Poderoso Chefão, né?
Depois do Don Corleone tinha 3 filhos, o mais velho morreu, né? E tinha o do meio, que era o Alfredo, mas o Don Corleone passou o comando da família para o Michael, o mais novo, né? E o do meio, o Alfredo, se não me engano, não sei se é o nome dele, ele tem um momento do filme que você percebe que ele ficou angustiado porque ele não teve a aprovação do pai para conduzir o nome da família adiante, né? Então, o mais velho faleceu, pulou diretamente para o mais novo, não passou pelo irmão do meio, e esse irmão do meio ficou extremamente angustiado, né? E ficou, pô, será que o meu pai não gostava de mim para passar para você essa responsabilidade, né? Então isso ocorre em alguns filhos do homem Zeus, né? Ele quer a aprovação e se não tiver para eles vai ser uma coisa bem devastadora, bem angustiante. Bom, falando agora da meia-idade, tá? Eu particularmente já vi pessoas falarem da meia-idade dos 35 até os 50 anos. E eu uso particularmente por volta aqui dos 40 anos, tá? Vai variar de pessoa para pessoa, um pouco mais, um pouco menos. Mas essa meia-idade é aquele período da vida em que não só o homem Zeus, mas todas as pessoas, tanto homens quanto mulheres, independente do sexo, do gênero, eles vão fazer aquele balanço da vida, né? E especificamente no arquétipo Zeus, ele vai pensar se ele atingiu aqueles objetivos que ele tinha quando era criança, quando era mais jovem, né? Aquele objetivo que ele delimitou para a vida dele. Por exemplo, eu quero ser o diretor de uma grande empresa, quero ser um médico de sucesso, um professor universitário de sucesso. Então ele vai fazer esse balanço da vida, tá? E se ele chegou lá, geralmente nessa época muitos homens Zeus atingem o ápice, né, o auge do seu poder, das suas conquistas, tá? Mas nesse balanço da vida, ele vai pensar um pouco se ele chegou ou não lá. Se ele não chegou onde ele queria, ele vai ver o que precisa ainda para chegar onde ele quer, tá? Só que durante esse balanço da vida, quando ele fizer esse balanço da vida, ele vai perceber que ele fez escolhas, tá? E que ele abriu mão de muita coisa. E isso acontece, tá? Não só com os Zeus, como eu falei, com todo mundo, né? Vai acontecer praticamente com todo mundo. Que ocorre aquela famosa crise da meia-idade, né? Que a pessoa vê que conquistou algumas coisas, mas abriu mão de outras. E às vezes para fazer esse balanço da vida, tá? Especificamente aqui no arquétipo Zeus, ou durante esse balanço da vida ou após, ele vai tirar um tempo para descansar, tá? Isso pode envolver tanto ele interromper o trabalho, por exemplo, tirar um ano sabático, tá? Ou mudar radicalmente o estilo de vida, tá? E por que ele mudaria esse estilo de vida? Porque ele vai perceber que algumas coisas ele deixou para trás e ele vai tentar reviver aquilo ali novamente, tá? Então vamos supor que seja uma pessoa que abriu mão de festas e preferiu ficar sempre trabalhando. Então ele vai separar um ano, não, eu vou fazer um cruzeiro, eu vou viajar com minha esposa, sabe, sair um pouco, ir para pro carnaval ou para algum outro país e assim vai. Então ele pode
nesse balanço da vida, como consequência disso, tirar esse ano sabático, fazer essa interrupção do trabalho ou mudar radicalmente de estilo de vida, né? Para procurar reviver algo que ele abriu mão quando era mais jovem, tá? Nessa época ocorrem também grandes dificuldades. Então, tanto com relação a relacionamentos negligenciados ou ações cometidas durante a vida. Com relação a relacionamentos, então, como ele era aquele homem que era o macho alfa, tinha várias pretendentes, várias namoradas, né? Então, ele vai pesar, né? Dizer, rapaz, eu poderia ter investido em relacionamento com fulana ou cicrana, né? Seria melhor do que o que eu tenho hoje, né? E ele vai começar a pesar, né? Ele também com as ações que ele cometeu durante a vida, ele vai ver, pô, eu demiti fulano. Será que foi legal isso? Eu abri mão de tanta coisa pelo dinheiro, pelo poder, né? Então ele vai começar a pesar. Toda a vida dele ele vai fazer uma reflexão, tá? Alguns museus podem apresentar uma mudança, tá? Mas também pode acontecer de ele se tornar ainda mais arrogante, né? Ele se tornar arrogante, tá? E ele se tornar cego, unicamente focado, cego para as outras coisas, somente focado no trabalho. E, por exemplo, quando ele refletir, dizer, olha, eu não consegui ser aquele empresário que eu queria. Eu tenho que trabalhar mais, focar mais, investir mais, né? Então ele vai... pode ter como consequência, inclusive ele falir, ele perder tudo. Né? Ele vai querer apostar mais alto para conquistar mais coisas. Então, à medida que você aposta tudo, você pode perder tudo. Né? Ou comprando uma empresa achando que por ele ser Zeus vai conseguir levantar aquela empresa está quebrada e vai continuar quebrada e ele quebra também, né? Ou fazendo qualquer outra manobra numa tentativa desenfreada de querer subir rapidamente na vida, né? Então ele vai ter dois caminhos, ou essa questão da arrogância de se tornar cego, né? Sem enxergar os próprios limites, ou ele fazer uma reflexão e mudar, né, da sua vida, suas ações, mudar algumas coisas, né? Vai depender, cada caso é um caso. Né?